Pessoal, nessa aula aqui eu quero falar com vocês mais uma vez sobre esse assunto aqui no canal, que é rosca helicoidal, tá bem? Como fazer rosca helicoidal no SolidWorks. Então, o que acontece, pessoal? Acontece o seguinte, ó. Há um tempo atrás, eu dei uma aula aqui, algumas semanas atrás, dei uma aula completa sobre criação de rosca helicoidal no SolidWorks. E nessa aula eu não apenas ensinei vocês a modelar uma rosca, não, eu mostrei toda a questão da fabricação também, a questão de aproveitamento de material, tá? Então assim, nesse exemplo que eu dei, tá? Nessa rosca, nesse exemplo que eu dei, nesse projeto dessa rosca helicoidal, o que acontece? A cada volta da rosca, a gente faz uma chapa e depois na próxima volta a gente faz outra dessa mesma chapa anterior e vai soldando uma na outra e cria a rosca ali, tá? Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link dessa outra aula sobre rosca helicoidal para vocês olharem, caso algum de vocês não tenha olhado, que é muito interessante também, tá? Mas o que acontece? Eu descobri, pessoal, que há uma outra forma de fazer rosca helicoidal que não seja, tá, soldando uma volta na outra, certo? Então, assim, como é que eu descobri isso? Na verdade, eu sinceramente, pessoal, eu não sabia que dava para fazer rosca helicoidal numa única peça, sem emendar uma peça na outra, tá? Então, assim, acontece que eu tenho uma série aqui no canal, que é a série da análise de projetos. Então, eu analisei o projeto de uma rosca helicoidal, um transportador helicoidal. E no fazer essa aula, eu até falei lá que eu não tinha certeza se tinha uma outra forma de fazer a rosca que não fosse emendando ela. E daí o pessoal foi nos comentários e disse, não, André, eu tenho uma outra forma de fazer e é isso que eu quero trazer nessa aula aqui, pessoal, tá? Então essa aula, na verdade, ela é um complemento da outra aula de rosca helicoidal, tá? Que é uma aula que a gente trata, eu trato de um processo diferente para fabricar uma rosca helicoidal. Basicamente, as roscas que eu trago lá são roscas de diâmetros e espessuras maiores. E esse processo para fazer rosca contínua, acredito eu, tá, que tenha que ser com roscas com diâmetros menores, tá, e espessuras um pouco menores de chapas, até 3,16 ou 1/4, é possível fazer, tá? Então acontece o seguinte, esse processo, pessoal, de fabricação de rosca helicoidal contínua, que para mim é uma novidade também, eu repito aqui, eu não conhecia, e é muito interessante porque eu também aprendo com vocês aqui, tá? Então a gente está sempre trocando experiência e é conhecimento para mim também. Então, o que acontece? É um processo, pessoal, de laminação. Ou seja, essa rosca, ela é laminada. É esse processo. Então, eles fazem uma tira de material e laminam ele, que é um processo de fabricação. Tá? Então, se vocês quiserem entender mais sobre esse processo, no Brasil aqui, não tem muito conteúdo, pelo menos eu não encontrei no YouTube, sobre esse processo de laminação. Mas vocês podem pesquisar em inglês nos Estados Unidos, que certamente vocês vão na internet aqui no YouTube, pesquisem em inglês, que certamente vocês vão encontrar. E vocês podem colocar assim, ó, no YouTube, helicoide, tá? Helicoide laminada, que já vai aparecer, tá? Ou no Google também, se vocês quiserem conhecer material. Tem empresas no Brasil que fazem esse processo. Você manda para ela o desenho da rosca e ela faz essa rosca conforme você manda em uma única peça. Tá bem? Então é um processo que tem empresas especializadas que fazem isso. Então é muito interessante, pessoal. Muito interessante mesmo. Claro, é como eu falo, tudo tem que analisar em um projeto mecânico. Talvez, dependendo do projeto, seja melhor fazer a cada volta e ir soldando ela e fazer. Porque provavelmente o custo para fazer uma rosca dessa com tamanho único é um custo maior. Tá? Então isso tem que tudo levar em consideração para ver se vale a pena, tem que analisar a viabilidade do projeto, ver se o projeto pode emendar a rosca ou tem que ser rosca contínua. Então tudo isso tem que ficar claro, tá bem? Então tem várias formas de fazer a mesma coisa, certo? E o processo, pessoal, que eu estou falando aqui, como eu já falei, é um processo de laminação, tá? Então vocês podem pesquisar, vão no tradutor, coloquem helicoide laminada, traduzam isso, joguem no YouTube, que certamente vai aparecer vídeo para vocês, tá? Então agora aqui, aproveitando, eu quero mostrar para vocês como é que se faz no SolidWorks uma rosca dessas contínua, inteira,
tá bem? Então é muito simples, pessoal, é o mesmo processo da outra aula que eu dei lá, só que a gente coloca espaços, voltas, mais voltas, digamos assim. Então funciona assim, eu vou vir aqui no meu SolidWorks, vou vir aqui em novo, 2 cliques em peça, ó, e eu vou simular como se eu estivesse fazendo uma rosca com 250 milímetros de diâmetro externo e 80 milímetros de diâmetro interno, tá? Então eu vou vir aqui ó, no plano frontal, vou vir aqui em, ó, primeiro vir aqui em orientação de vista para vocês entenderem, eu vou vir aqui no plano frontal, selecionei ele, esboço, vou pegar aqui, ó, ferramenta círculo e vou fazer o diâmetro interno aqui, ó, fazer um círculo, vou colocar 80 milímetros, tá? Ó, 80 milímetros e vou fechar ele ali na seta azul ali para confirmar. Agora eu vou vir aqui ó, em recursos, curvas e vou vir em hélice e espiral. Vou selecionar o esboço aqui e eu vou só inverter a direção dela aqui e eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos ver aqui, ó. Passo e revolução. Então eu vou fazer uma rosca com o passo, pessoal. O que é o passo de uma rosca? É a distância, digamos assim, da crista da volta dela aqui, ó, até a próxima. Entenderam? Então a cada volta seria como se tivesse um material ali, um grão, sei lá o que for, a cada volta ele vai andar tantos milímetros, que vai ser o passo. Já explico para vocês aqui mais fácil o que é o passo, tá? Com ela desenhado fica mais fácil. Mas eu vou colocar aqui ó, um passo de 150 milímetros para essa rosca. Ó. E eu vou colocar aqui, eu vou colocar altura e passo. Ó. Eu vou colocar uma rosca de altura de 2 metros, ó. E ó, ele criou aqui, ó. Tá? Então, ó, altura e passo, passo constante. A altura seria o comprimento dela, 200 milímetros, e o passo 150. Posso deixar 0 graus aqui, ó. Tá? Colocar 0 graus aqui, vou deixar sentido horário e vou dar OK. Ó. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no plano frontal novamente, eu vou vir em esboço, e vou pegar aqui a ferramenta círculo, ó, e vou fazer o círculo externo, ó, que vai ser o diâmetro externo da rosca. Eu vou colocar aqui 250 milímetros. Ok, então orientação de vista, isométrica. Agora o que eu vou fazer? Curvas aqui, ó, hélice e espiral, vou selecionar esse esboço e vou colocar aqui altura e passo, 2 metros, 2.000 milímetros, 150, 0 sentido horário, exatamente igual a outra que eu fiz ali anteriormente. E vou dar OK. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em esboço, ó, vou abrir aqui, ó, esboço 3D, vou vir aqui em converter entidades e vou selecionar esse de dentro aqui, ó, e vou dar OK. Converteu ali em esboço 3D. Vou fechar aqui no azul, ó, e vou fazer com o de fora agora, ó. Vou abrir aqui um outro esboço 3D, vou vir aqui em converter entidades, não pode ser no mesmo, tem que ser outro esboço. Vou selecionar aqui e vou dar OK, ó, e vou fechar no azul aqui. Tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em chapa metálica, dobra com loft, ó. E eu vou pegar, pessoal, e vou selecionar aqui, ó, e aqui, ó. Uma coisa que é muito importante, vocês devem deixar conformado aqui, ó, não dobrado, conformado, tá? E aqui a espessura dela, eu vou colocar 1/8 de polegada, que seria uma chapa de 3,18 milímetros ou 3,2 aproximadamente. E vou dar OK. Então, ó, pronto, pessoal. Criei a rosca aqui, ó. Tá criado. O SolidWorks está pensando. Ele já vai dar OK nela aqui, ó. Vou só esperar aqui. Ele está pensando que ela ficou uma rosca muito comprida. E ele está pensando aqui, mas já vai concluir. Ó, criou ela aqui, ó. E olha só, pessoal, tá aqui, ó. Eu vou vir aqui na hélice, ó. Vou ocultar, ocultar. E pronto, pessoal, ó. Lembram do passo que eu falei para vocês lá? O que era o passo? O passo é a distância daqui, ó, até aqui. Se eu medir daqui até aqui, vai dar 150. E daqui da ponta, ó, do centro até aqui, vai dar 150 também. E olha só, o que acontece? No outro vídeo, que eu até vou deixar a descrição dele aqui embaixo, o link de acesso a ele sobre rosca helicoidal, que é um vídeo muito interessante, que eu sugiro vocês olharem.
Lá eu falo o seguinte, pessoal, que para fabricar uma rosca tem que ser assim, ó. Seria como se a cada volta aqui, ó, dela fosse uma peça. E depois a gente vai soldando uma na outra aqui até chegar no comprimento. Então são feitas várias peças soldando. No vídeo que tem aqui no canal também, no primeiro vídeo da playlist de análise de projetos, onde eu analiso um transportador helicoidal, eu lá falei que a forma como estava feita a rosca lá não estava certa. Mas na verdade ela está certa sim. Pode ser feita a rosca numa única peça. Claro, isso é um processo específico, que é o processo de laminação que eu falei para vocês. Tá bem? Então, dá para fabricar de várias formas, pessoal. E eu repito para vocês aqui, eu não sabia que tinha como a gente fabricar em uma única peça. Então é aprendizado para mim também. Eu não sabia disso, tá? E isso é muito interessante, pessoal, muito interessante mesmo. Claro, provavelmente o custo deve ser maior para fabricar isso aqui dessa forma, mas dá para fazer toda ela numa peça. E se você que está acompanhando aqui está um pouco perdido, vai no outro vídeo que eu falo de rosca helicoidal, repito mais uma vez aqui, na descrição do vídeo eu vou deixar ele, para você entender do que eu estou falando, que a cada volta a gente faz uma peça, tá? E daí faz uma montagem toda a rosca. Então é possível sim, pessoal, fazer aqui, ó, tudo numa peça só, tá bem? Só que assim, quando vocês forem fazer os projetos de vocês têm que analisar quais são, o que vocês vão fazer. Só entrar em contato com uma empresa que vai fabricar essa rosca desse formato aqui. No Brasil tem empresas especializadas que fazem esse serviço. Você só detalha essa rosca aqui, manda para eles e eles fazem. Ou você vai fazer na sua empresa, tá? Fazendo peça por peça em cada volta e soldando depois. Então vocês têm que analisar no projeto de vocês o que vocês querem fazer, tá? Então não adianta vocês fazerem uma rosca assim, ó, no SolidWorks, mas sendo que vocês vão utilizar a cada volta uma peça, conforme eu falo no outro vídeo. Então vocês têm que analisar tudo isso. O projeto tem que estar correto. Se vocês forem utilizar uma peça a cada volta, vocês têm que fazer certinho. Cada peça é uma, depois faz uma montagem, monta tudo e assim por diante, pessoal. Tá? Então vocês têm que ter cuidado, tem que fazer da forma correta. A rosca tem que ser feita exatamente da forma que vocês forem produzir. Tá? Então, assim, eu hoje, se fosse fazer uma rosca dessas aqui, eu ia analisar o que é mais viável, se é cada volta fazer uma peça ou fazer ela contínua. Basicamente, eu ia pegar a rosca que eu tenho no projeto, tá? Ia pegar ela, ia detalhar ela, tá? Detalhar na folha de desenho e depois enviar para essas empresas no Brasil que fazem esse processo de laminação dessas roscas aqui para eles cotarem para mim e daí eles me dando o valor, eu ia analisar a viabilidade de fazer em uma peça só ou ela dividida aqui em várias partes e soldadas e depois esticada, tá? Então, pessoal, o objetivo dessa aula aqui é mostrar para vocês que existe sim uma forma de fazer uma rosca contínua, tá? E é basicamente assim, ó. Porque, na verdade, se eu vir aqui em planificar, ó, vai dar erro no SolidWorks, ele não consegue planificar essa peça, tá? Então, no outro vídeo lá, repetindo mais uma vez para vocês aqui, porque é extremamente importante que vocês olhem, eu falo tudo sobre isso de planificar aqui, de fazer a peça, fazer com que o tamanho dela caiba, digamos assim, dentro de uma chapa comercial. Então, tudo isso eu falo no outro vídeo lá, tá? E o objetivo desse aqui é mostrar para vocês que existe sim um processo de fabricação para rosca contínua, tá bem? Então, pessoal, nessa aula era isso que eu queria dizer para vocês, era uma correção das minhas outras aulas aqui que eu fiz no canal. Então, sempre quando eu ver que tem alguma coisa que eu posso acrescentar, que eu desconhecia, eu vou trazer para vocês aqui, tá? Então, último recado, se você não se inscreveu aqui no canal, vem aqui embaixo desse vídeo, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para você estar recebendo as notificações das próximas aulas que eu for postar. Peço também, pessoal, que além de se inscrever no canal e ativar o sininho, deixem o like de vocês aqui embaixo, que isso é muito importante para o crescimento do canal, tá bem? Tem também meu Instagram e meu Facebook, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para acesso às duas redes, é só vocês virem aqui embaixo, me seguir e me curtir. Tem também meu site, se quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só entrar lá. Uma outra coisa, pessoal, compartilhem os vídeos aqui do canal com os colegas de faculdade de vocês, colegas de curso técnico, ou pessoas que queiram só aprender SolidWorks e projeto mecânico por hobby mesmo, tá? Então compartilhem
com esses amigos de vocês aí. Tá bem? Então tá, pessoal, um forte abraço e até a próxima aula.